Quer compartilhar uma mensagem que foi preparada diante da fundação do mundo para você. Sim, amado, é para você. O tema da nossa mensagem nesta preciosa manhã é Jesus Cristo, o cumprimento da antiga aliança. A paz do nosso Senhor Jesus, minha gente querida, glória a Deus. Mais uma vez aqui compartilhando as mensagens do nosso Deus. Quem fala para você é o irmão Hernan. E quer compartilhar uma mensagem que foi preparada diante da fundação do mundo para você. Sim, amado, é para você. O tema da nossa mensagem nesta preciosa manhã é Jesus Cristo, o cumprimento da antiga aliança. Pode repetir essa mensagem? Jesus Cristo, o cumprimento da antiga aliança. Jesus Cristo, o cumprimento da antiga aliança. E diz assim, no livro de Lucas, capítulo 4, verso 20 em diante. Diz assim: e encerrando o livro, tornando-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Está entendendo? Os olhos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: onde se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos? E hoje eu posso falar assim: hoje esta escritura vai se cumprir diante de todos vocês que estão me ouvindo. Jesus, depois que ele começou a fazer milagre, como ele se criou em Nazaré, todos os que estavam em Nazaré queriam ver os milagres poderosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que essas pessoas não acreditavam em Jesus. Por quê? Porque Jesus sempre estava com eles. Jesus cresceu entre eles. Jesus falava diante deles. E quando eles olhavam para Jesus, eles olhavam como você está olhando para mim. Muitas pessoas olham para seu próximo como uma pessoa simples. E de fato é assim. Só que quando aquela pessoa é um escolhido de Deus, se Deus escolheu a essa pessoa, quer dizer que Deus está dentro dessa pessoa, Deus está dentro dessa pessoa, e Deus vai começar a fazer maravilhas na vida dessa pessoa, e todas as pessoas que estão ao redor dessa pessoa vão ver o sobrenatural de Deus agindo na vida de muita gente. Por exemplo, muitas pessoas olham para mim, e quando olham para mim, eles dizem: é um negão normal. Só que Deus não me escolheu porque eu sou um negão. Deus me escolheu diante da fundação do mundo, e Ele me preparou para este momento, para pregar a uma linda gente como você. Deus me preparou diante da fundação do mundo para abençoar a sua vida. Tá correto? Correto. Então, quando Jesus chega na sinagoga, o primeiro que faz, quando Jesus chega na sinagoga, é entregue nas mãos de Jesus o livro de Isaías, capítulo 61, e ele começa a dizer desta forma: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para pregar o evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Sim, a pregoar liberdade ao oprimido e anunciar
o ano aceitável do Senhor. Por isso, quando a gente leu, Jesus encerrou o livro, entregou o livro, e todos na sinagoga que conheciam Jesus ficaram com os seus olhos fixos em Jesus, dizendo: cara, esse cara tá maluco. Porque eles estão falando isso de Jesus ou dentro do seu coração a respeito de Jesus. Número 1. Jesus sempre esteve com eles. Jesus sempre compartilhou com eles. Eles viram o cumprimento ou o crescimento de Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus era filho de Maria e filho de José. Ora, Jesus chega na sinagoga e o primeiro que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele termina de ler, é muito importante que ele diz: essa palavra que eu li para você, hoje essa palavra se cumpriu. Os olhos das pessoas estavam fixos em Jesus, porque Jesus estava falando para ele da seguinte maneira: a antiga aliança falou de mim, e hoje ela se cumpre diante dos seus olhos. Olha que Jesus estava falando. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não compreende, porque ou não foi revelada a palavra, ou as pessoas, a maioria das pessoas, leem por cima das escrituras. Nós temos que afundarmos na palavra de Deus para compreender o que Deus quer nos dizer através da palavra de Deus. As pessoas que estavam olhando para Jesus, dentro dos seus corações, estavam esperando o milagre de Jesus, gente. E quando Jesus diz: essa palavra está se cumprindo, Jesus está falando para ele, dizendo, Jesus está dizendo para ele assim: eu sou o Cristo. A antiga aliança falou de mim. A antiga aliança falou a meu respeito. As pessoas que estavam dentro da sinagoga não acreditaram em Jesus. Então, Jesus diz assim: sem dúvida me direi este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele começa a questionar Jesus, lhe dizendo: Jesus, o que o Senhor fez na Cafarnaum, agora faça aqui. Nós não acreditamos no que você está falando na palavra. Nós queremos crer em você se você faz o que fez lá na cidade, que não é a nossa cidade. Eu quero que você cumpra aqui, eu quero ver. E tem muita gente desse jeito. Não são crente, ele quer tocar, ele quer ver, ele quer palpar. E a Bíblia diz: crê. A Bíblia diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Se você está assistindo esse vídeo, Deus fala a você: crê no Senhor Jesus Cristo. Nele é que há salvação. Só em Jesus, gente. Não é em Pedro, não é em João, não é em Jacobo, não. É Jesus Cristo. Ele está dizendo: nos mostra aqui o que você fez lá. Assim nós vamos acreditar.
Porque não é só palavra, nós queremos, a gente quer ver. E o povo de Israel sempre foi um povo ignorante, sempre foi um povo incrédulo. E Jesus disse para ele da seguinte maneira, olha como Jesus disse: em verdade vos digo que muitas viúvas, 24, e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E que eu falo um pouquinho disso aqui. Quando Jesus fala isso, ele não disse que todos os profetas não receberão honra na sua própria casa ou na sua pátria. O que Jesus está dizendo para as pessoas na Galileia, que estavam dentro da sinagoga, que eram crentes, que todos os domingos iam para a igreja, ele está dizendo assim: gente, o profeta que Deus sempre enviou para você foi rejeitado por vocês. Vocês nunca deram honra para eles. Por isso Jesus fala de Elias e fala de Eliseus. Ele diz assim: em verdade que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve tanta fome, e em nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom, e uma mulher viúva. Olha só, Elias, Jesus Cristo, depois que lê o livro de Isaías, capítulo 61, e ele não acredita em Jesus, Jesus diz assim: eu estou tranquilo, gente. Não interessa se você não acredita em mim. Eu não preciso de você. São vocês que precisam de mim. Porém, o profeta, ele não é bem recebido na sua pátria com honra. Na sua casa é honra. Porém, tinha muita viúva em Israel. E por que Deus não enviou Elias para uma mulher viúva em Israel? Tanta fome que estava se passando na terra de Israel. Eles estão ouvindo a mensagem. Eles estão ouvindo a palavra de Deus. Nota. Ele diz: Elias foi enviado para onde? Para Sarepta de Sidom. Gente, como é que Deus está falando através de Jesus dentro do seu povo? O povo que todo dia dizia: Deus está aqui neste momento, sua presença é real no meu viver. Aí Deus envia uma pessoa, e o que diz ele? Não acreditamos em ti, não acreditamos em Deus, não acredita em Deus, faz culto todos os dias do mundo e não acredita em Deus, nem acredita na sua palavra. Jesus é o cumprimento da antiga aliança. Eles não aceitaram a Jesus, e muita gente hoje não está aceitando a Jesus, está aceitando o homem. Não está aceitando Jesus porque, irmão Hernan, estão rejeitando a sua palavra. E estão vivendo de difamação. Estão vivendo na sua carnalidade. E Jesus está falando para eles: gente, Elias, o profeta de Deus, ele foi enviado. Ele foi enviado a Sarepta de Sidom. E por que não foi para o povo de Deus? Porque o povo de Deus não acreditava nas palavras que Deus enviava. O povo de Deus não acreditava naquele que Deus colocava como profeta em Israel. E também ele disse:
E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o assírio. Nota aqui, gente, pelo amor de Deus. Jesus está falando do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, um profeta excepcional, um profeta que Deus usou poderosamente, que até morto, ele ressuscitou gente. Ressuscitou um homem morto. E esse homem, chamado de profeta Eliseu, ele curou um homem que veio de Assíria até Israel para ser curado pelo profeta Eliseu. Ora, Jesus diz para os crentes, ele diz assim: gente, não tinha leproso em Israel? Claro, tinha demais. E por que eles não foram curados? Porque nunca acreditaram na palavra de Deus. Nunca aceitaram aquele que Deus tinha levantado no meio deles. Nunca acreditaram nos enviados de Deus. Aquelas pessoas que Deus tomava para pregar a verdade, ele dizia: não, eu não aceito. Então Jesus, quando está na sinagoga, ele diz assim: gente, eu não fico preocupado porque você não acredita em mim. Por quê? Porque em Israel, na nação de Israel, sempre houve profeta de Deus. Mas o povo que fazia? Perseguia, matava, encarcelava no cárcere. Gente, tapavam as bocas deles para que eles não falassem a palavra de Deus. E quando Jesus disse isso para ele, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha, todos que estavam ouvindo a mensagem, Jesus leu Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual o Senhor me ungiu e enviou-me a pregar boas vindas para os pobres, a proclamar liberdade aos cativos e aos presos. Quando eles não aceitam a Jesus, Jesus diz assim: vou falar de uma antiga aliança. Na antiga aliança, os seus pais não respeitaram a palavra de Deus. Na antiga aliança, os seus pais mataram os profetas e nunca receberam milagres dos profetas, porque nunca acreditaram na palavra de Deus. Nunca acreditaram naquele que Deus tinha levantado no meio do seu povo. E quando Jesus fala isso para eles sentiram de muita, diz aí, muita ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, e em que a cidade dele estava edificada, para de ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se do meio deles. Era tanta a ira que eles estavam cegos. Eles pegaram Jesus: te vá da sinagoga, vai-te embora da minha igreja, vai embora, porque não aceitamos a tua palavra, não aceitamos a tua mensagem, não aceitamos e vamos te matar agora. E quando lançaram a Jesus para fora, Jesus passou pelo meio dele e foi embora. Gente, pelo amor de Deus, estavam tão cegos que Jesus passou pelo meio deles. E Jesus foi até Naim. Depois disso, no capítulo 7, versículo 11, que fazia Jesus em Naim? Jesus foi até Naim, que não tinha nada a ver Naim com Jerusalém, e foi até lá e curou aliás, ele ressuscitou um jovem de uma viúva que ia enterrar ele. Ele tinha morrido.
Não tinha mais oportunidade para ele. Jesus chegou no momento certo e disse: para aí. Como no meu povo ninguém entende, como no meu povo ninguém aceita a minha palavra, eu venho até tu, porque você se aceita a minha palavra. Todo mundo não está aceitando a palavra de Deus. Todo mundo quer ver. Por isso Jesus é o cumprimento da antiga aliança. Tudo que Jesus fez é para se cumprir a antiga aliança. Gente, vou falar mais uma vez, estou a ponto de terminar. Jesus Cristo é o cumprimento da antiga aliança. Eu não posso trazer nada da antiga aliança para mim cumprir hoje. Não posso. Porque Jesus Cristo é o fim da lei, é o fim da antiga aliança. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: Jesus é o fim da lei. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde poderosamente neste precioso dia. Para mim é um prazer estar compartilhando com você. Muito obrigado por assistir até este momento. Que Deus te guarde. Amém?